Tenho mais um anúncio antes de passar a palavra para o pastor Jim. Nos últimos anos, o pastor Jim tem estado a escrever vários livros e parece que está a acelerar na escrita dos livros. Há uns anos atrás, ele escreveu uma série de livros para ensinar a igreja quais são estes fundamentos da fé, quais são estes fundamentos na construção da igreja. E foram publicados vários destes livros pequeninos, chamado Eclésia. E ele estava a ver que isso foi uma forma muito boa de ensinar a igreja. Mas o que o pastor Jim fez esta semana? E provavelmente vocês viram um vídeo espetacular nas redes sociais, ele a promover este livro. E então este livro é o novo livro que saiu esta semana. Infelizmente está só em inglês, mas rapidamente vai ser publicado em português também. É a compilação dos 12 livros da Eclésia num só livro. Ok? Vocês podem comprar em inglês, está lá atrás em inglês, vocês podem comprar e levar para casa, se vocês entendem bem o inglês. Se querem ler esta série em português, nós também temos disponível, mas são somente os livros pequeninos em português e em breve vai ser também publicado em português esta compilação de livros. Que Deus os abençoe. Agora passa a palavra a pastor Jim. Aleluia. Às vezes nós não entendemos a necessidade da palavra na vida das pessoas, principalmente na igreja. Eu fico às vezes surpreendido com as estatísticas que eu tenho ouvido, né, acerca de quantas percentagem das pessoas que leem a Bíblia. É muito pouco. Que foi 7%? Coisa assim? 7% das pessoas, dos cristãos que leem a Bíblia diariamente. Que é muito pouco. Então o ensino é muito importante porque o inimigo é um enganador. E se nós não temos a palavra como a nossa base, é muito fácil dar a volta da nossa cabeça, porque não há raízes. E o motivo de começar essa série sobre a Eclésia é porque eu vi muitas pessoas ofendidas com a igreja, por várias razões. E agora estou no ministério o tempo inteiro, mais de 50 anos, então eu tenho pequena experiência acerca da igreja. E ainda amo a igreja. Que muitas pessoas têm chegado a um certo ponto de abandonar a igreja porque não gostam da igreja, por várias razões. Então eu comecei a analisar quais são as áreas que são tipo peça. E essas 12 abordam essas áreas que eu acho que é mais fundamentais, mais crítico em termos de vida na igreja. Porque não é somente estar na igreja, temos que gostar da igreja. É nosso tempo na igreja. Eu tenho aprendido mesmo com muitas experiências difíceis, mas mesmo assim é a habitação de Deus, é um lugar, é a sua casa. E quando nós estamos juntos, há coisas que acontecem que não acontecem quando estamos sozinhos. É muito importante uma certa batalha contra a igreja em dias de hoje. E nós precisamos não somente deitar fora aquilo que tem valor, mas se há problemas, vamos resolver os problemas, vamos lidar com isso, vamos entender qual é a base. Hoje eu estava, esse último ano, eu tenho dedicado a minha leitura à concentração no Novo Testamento. Tenho lido 4, 5 vezes em línguas diferentes e versões diferentes, o Novo Testamento. E agora eu estou no final de Apocalipse, agora vou começar de novo, em breve. Mas uma coisa que eu tenho notado, com todos os apóstolos que nós encontramos na Bíblia, chegando o fim da sua vida, eles falam muito sobre a eternidade.
Timóteo, né? Segundo livro de Timóteo, Pedro, João, eles concentram sobre não somente os finais, o regresso de Jesus e tudo isso, porque é um tema em muitas alturas, mas sobre a finalidade da vida, sobre o que vai acontecer depois. Deus fala nas suas escrituras muito acerca do inferno, até fala mais acerca do inferno do que céu. Porque temos que ser avisados. Hoje em dia, a tendência é concentrar no céu e negar a existência do inferno. E é um certo pensamento que tem andado assim, diluindo a verdade. E hoje eu tenho essa sensação, não é que eu estou a chegar ao fim da minha vida, mas estou mais perto do que alguns anos atrás, né? E eu tenho pensado muito sobre essa área da eternidade. Essa semana lembramos a morte de um grande amigo e ancião da nossa igreja aqui, pastor aqui, Joca Pinto. 18 anos atrás faleceu. Ele era ainda muito novo, muito jovem. Ninguém sabe a hora. E eu lembro as últimas conversas, foi uma conversa muito funda, talvez 2 dias antes de morrer. Eu nem tinha ideia que em 2 dias ele ia estar morto, que estar com o Senhor. Mas tivemos aquele tempo assim, que quando eu saí, eu sei que Silda tem o mesmo testemunho, porque quando nós chegamos em casa, quando o Joca subiu, né, chegou em casa também, nós falamos sobre o nosso amor, aquilo que é eterno, a nossa ligação no Senhor. Uma coisa que é tão importante é que há um destino que nós temos e que essa vida é temporária. Nós não vamos somente viver aqueles poucos dias aqui na Terra, a nossa vida é para sempre. E nós temos que entender que há um destino, há 2 destinos, não 3, não 4, não aquilo que nós inventamos ou pensamos, mas aquilo que Deus revela, inferno ou céu. 2 destinos. A vida é eterna, mas depende do nosso destino, onde vamos passar a eternidade. A Bíblia diz em Mateus 25, 41, e essa é mesmo perto também da morte de Jesus. E mesmo na vida de Jesus, quando chegou aquelas semanas ou meses antes, ele falou muito sobre o inferno, sobre o julgamento interno, sobre o céu. Foi porque ele estava a preparar os seus discípulos para a eternidade. E nesta conversa, ou parte da pregação de Jesus em Mateus 25, porque esse capítulo fala muito sobre avisos, né, dos que vão estar no céu e os que não vão estar no céu. Ele disse que, né, quando nós fazemos bem na pessoa mais pequena, né, estamos a fazer a ele. Quando nós recusamos de ajudar o nosso próximo, também estamos a recusar ajudar a Jesus. Então, ele diz isso neste contexto, ele diz isso em versículo 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno. Esse é inferno. Não é um lugar nice, não é um lugar soft, não é um lugar assim em que nós vamos estar com os nossos amigos. Porque às vezes as pessoas pensam assim.
Pelo menos vou estar com os meus amigos. Não é? Não. É o sofrimento eterno, é um castigo. E o inferno foi preparado para o diabo e para todos os seus anjos, porque esse foi o primeiro pecado. Não foi feito por homem, foi feito pelo diabo, que era Lucifer, mas quando ele caiu, perdeu a sua glória. Lucifer significa estrela da manhã, significa luz, o anjo de luz. Quando ele caiu, entrou nas trevas, o nome, a partir daquele momento, era Satanás, o diabo, serpente, dragão. Foi dado várias identidades, mas é uma criatura das trevas, perdeu a sua luz, e o seu destino é o lago de fogo. E o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E Jesus diz, e os que colaboram, que ainda estão no seu pecado, é também lançado ao inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Okay? Então, mesmo não foi feito para o homem, foi feito com um lugar de castigo para o diabo, mas se o homem, por causa do pecado, colabora, então compartilha o mesmo destino que o diabo tem. Então, se estás em boa companhia no inferno, estás com o diabo e todos os anjos caídos. Todo pecado, às vezes nós descriminalizar, não sei se é uma palavra portuguesa, mas pronto, vou dar um jeitinho. O pecado é basicamente contra Deus. Às vezes nós pensamos, o pecado é o meu problema, é a minha fraqueza, é aquilo que eu faço, e coisa assim. Não, é contra Deus, porque pecado é a nossa rebelião contra Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos têm desistido da glória de Deus, todos nós somos pecadores. Então, o nosso destino, desde o princípio, é o inferno. Não há lugar neutro. Nós temos, a natureza pecaminosa por causa da herança que nós recebemos em Adão, mas não é somente porque nós herdamos essa natureza, nós também pecamos. Cada um é culpado. John Piper, que é um grande teólogo moderno, ele tem escrito livros incríveis, ele diz o seguinte: nosso pecado merece um castigo infinito por causa da glória infinita daquilo contra quem é cometido. A nossa castigo é porque é contra Deus. É a nossa rebelião contra Deus. A salvação é a salvação do pecado, é a salvação do inferno. Nós fomos resgatados do inferno, nós fomos resgatados do pecado. Salvação não é somente melhorar a nossa vida. É para nos salvar. Às vezes pessoas andam ainda, mesmo crentes e tudo, andam assim, em pecado. E dizem, mas eu sou fraco, sou humano. Começa a justificar ou descriminalizar em pecado. Faz aquilo mais soft, mais normal para todos. E Deus sabe, Deus entende, Deus ainda me ama. E nós temos aquela tendência de não pôr tanto peso sobre o nosso próprio pecado, e se nós não lidamos bem com o pecado, eu vou fazer essa pergunta, mas foi salvo de quê? Realmente é salvo. Se continuas a fazer exatamente aquilo que fazia antes,
Então, qual é? A tua salvação? Prova, o que é? O que foi? Eu acho que o inimigo trabalha muito para que nós podemos ficar assim enganados em relação do inferno. Às vezes vem aquelas ideias, mas Deus é amor, Ele não vai lançar ninguém para o inferno. E essa doutrina, porque são doutrinas dos demônios, a Bíblia fala sobre isso em 1 Timóteo 4:1. Paulo avisa Timóteo desses enganos que estão a correr pela igreja. E um desses enganos é aquela que é chamada salvação universal, e que Deus é tão bom, tão amoroso, que, enfim, todos vão ser salvos. Ele não vai lançar ninguém para o inferno. Todos vão chegar lá. Eu tenho feito dezenas de funerais. Mesmo funerais das pessoas más. Em nenhum funeral nós levantamos e diz aquele fulano foi para o inferno. Aquele gajo está mesmo a queimar agora. Não, todos vão dizer, um dia vamos estar com ele. Agora ele não está a sofrer mais, agora está num lugar melhor. É verdade. Não é? Vocês têm estado em funerais? Não é? Vocês sabem que mesmo pessoas que não são crentes, porque esse engano tem infiltrado a nossa sociedade, que diz, não, Deus é bom, então Ele não vai lançar ninguém para o inferno. O Hitler vai estar no céu. O Stalin e todas essas outras pessoas. E depois, às vezes, nós fazemos exceções. Pois não, aquela não. Então, quem determina quem vai estar no céu ou não? Tu? Não. Deus que determina. Só Deus consegue perdoar pecado. Só Deus pode salvar alguém. Tem a ver com aquilo que Ele diz, não aquilo que eu acho. Não aquilo que eu penso acerca da eternidade. É acerca daquilo que Deus estabeleceu. Por isso a sua palavra é a verdade. Não é somente uma opinião. É muito elegante de pensar que eu posso determinar, não é, a salvação de alguém. Não é? E dizer que essa não. Porque essa doutrina do diabo não é somente salvação universal, que está em muitos cantos. Mas há outro engano. Eu quero que nós colocamos o primeiro slide, por favor, David. Não essa. Essa é outra pregação. Não. Eu mandei essa? O quê? Não aquilo que tem dois destinos. Não me diga. Ok. Ok. O slide é essa. Tem um lado Jesus. Ok? Jesus está aqui neste lado. Yeah. Tem outro lado o diabo. Né? E que esse lugar aqui no meio é um lugar neutro. E as pessoas estão a ser puxadas para Jesus ou para o diabo.
E essa é uma doutrina do diabo muito subtil. Não há lugar neutro. C.S. Lewis diz o seguinte, ele diz que não há lugar neutro em toda criação. Não é? Essa é um engano. É como, nem é peixe nem carne. Estou aqui no meio assim. Não tenho decidido se é para Jesus ou não. Eu não sei. Então, os que estão com Jesus estão a tentar atrair pessoas aqui, outros estão a tentar atrair para o diabo, mas estamos aqui no meio, aquele lugar neutro. Vou dizer, não há lugar neutro. É um ou outro. É como, não, está no meio, esse lado é Jesus. Céu, verdade, luz, perdão, renovação, salvação, uma vida transformada. Outro lado, trevas, pecado, desespero, sofrimento. Estamos aqui neste lado, inferno. Não há lugar neutro. A pessoa está neste lugar ou outro lugar. Agora, todos nós estamos neste lugar antes de que Jesus forneceu a salvação. Quando Ele morreu na cruz, e esse é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus derramou o seu sangue, resgatando o pecado, e forneceu vida eterna através da nossa fé na obra redentiva de Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos transportados do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Essa é a verdade. Vocês podem dizer, eu não acredito. Mas, crendo ou não crendo naquilo que a Bíblia claramente diz acerca da salvação, não muda as coisas. Não é? Tu és a fonte da verdade? Ou é a palavra de Deus que é revelada, é a fonte da verdade? Não é? E esse engano que há aquele lugar neutro, as pessoas pensam, ainda tenho tempo. Ainda tenho tempo. Eu estou aqui neste lugar de ninguém. Eu estou aqui, ainda tenho tempo. E as pessoas, né, lideram com os seus amigos e familiares como, eles estão ainda neste lugar em que ainda não são decididos. Não. Cada pessoa já é decidida. Se não é decidido estar com Jesus, já é decidido estar com o inimigo, Satanás. Já tem aquela morte, o inferno, como seu destino. Quando nós decidimos de entregar a nossa vida a Cristo, nós somos transportados. Não estamos nesse lugar de ninguém. Ok? Claro que há pessoas no passado que, pensando assim, criou um nome, não é? Do destino de ninguém, de terra de ninguém, era chamado purgatório, não é? Em que as pessoas podem, que está aqui, podem ainda ajudar os seus amados com algumas coisas para tentar, mesmo depois da morte, trazer as pessoas para dentro. Que engano do inimigo. Não tem base bíblica. É raizado em muitas tradições ao longo dos séculos, mas não tem base nenhuma. É baseado numa doutrina do diabo. Okay?
Nós temos que entender, são coisas muito claras na Bíblia. Outra engano que é chamada doutrina do diabo, ou de demônios, é que se nós não fazemos bem nesta vida, temos mais outras vidas que nós podemos melhorar a nós mesmos. Reencarnação. Reencarnação é o diabo. A Bíblia diz, e nós temos que entender o que é a Bíblia. A Bíblia diz que a pessoa morre uma vez e depois há juízo, a prestação de contas. Nós não vamos morrer várias vezes, em níveis diferentes, depende da nossa karma, depende do nosso estado. Essas são coisas que tem que ser bem claro conosco. Outra doutrina do diabo é que não há verdades absolutas. Tudo é relativo. A pessoa tem que ser somente escolher o que ele acredita e ser sincero. Então, o valor está na sinceridade da pessoa. Não. Essa é a verdade. A Bíblia é a verdade. Se não acredita naquilo que é revelado, está no engano. Está a ser enganado. Não pode determinar, oh, essa não é pecado. Oh, era pecado 20 anos atrás, mas agora não é. Hoje em dia, nossa sociedade agora aceita, então, porque aceita, então, é lícito. Não é lícito. Pecado nunca é lícito. E é bem definido na Bíblia. Por isso, há páginas após páginas descrevendo o que é. E tudo é baseado ou resumido a uma palavra só. E essa é rebelião. Quando nós rebelamos, quando nós rejeitamos aquilo que Deus estabelece como verdade, nós estamos em rebelião contra Deus. Não é contra o pastor ou a igreja ou eu ou mais ninguém. Estamos a rebeliar contra Deus. E porque é contra Deus, merece o juízo eterno. Mas porque Deus é amor, Ele forneceu, Ele providenciou uma saída da nossa rebeldia. Através da obra redentiva de Jesus, que custou a sua vida, derramou o seu sangue. A Bíblia diz em Hebreus que só pelo derramamento do sangue há remissão dos pecados. Não é outra, não é para ser uma boa pessoa. Há muitas boas pessoas que estão no inferno e que estão no caminho para o inferno. Não engana que essa pessoa não precisa de salvação e ela é uma boa pessoa. Só aqueles desgraçados, só aqueles criminosos, esses que merecem a salvação, esses que precisam ser salvos. É interessante como Jesus era muito mais radical do que eu em falar. Se for Jesus a pregar essa mensagem, eu vou dizer, não tinha palavras na língua, ele ia falar diretamente à nossa situação, às nossas ideias torcidas, enganados. Ele disse uma coisa interessante em Mateus 19, desculpa lá. Um rapaz chegou a ele, fazendo essa pergunta: o que é necessário para entrar no reino do céu? O que eu posso fazer? Porque muitas pessoas pensam que Jesus é um meio para ter aquilo que eu quero. E Jesus diz, então, cumpra os mandamentos.
E aquele rapaz disse, mas quais? E Jesus disse, não matarás. Vamos ler isso começando em versículo 16. Não matarás, em versículo 18. Não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como ti mesmo. O jovem, analisando a si mesmo, diz, não, eu já tenho feito isso. É como diz, é só isso. Uau, eu vou entrar. Jesus não diz tudo. Ele disse o suficiente para saber qual era o seu tesouro. Qual era o mais importante na sua vida. Se for uma fórmula, se for alguma coisa que eu posso fazer, então eu vou dar um jeitinho e eu vou chegar lá. Depois Jesus olhou para ele. Ele disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O nosso tesouro é aquilo que nós amamos mais do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Nós temos que é uma revista que nós recebemos em casa sobre a igreja perseguida. Tem vários testemunhos e foi um testemunho este mês que eu estava a ler sobre um pastor lá na Etiópia. Estava assim perto da fronteira da Somália, naquela zona, era dominante pelo Islão. Eles queimaram várias igrejas, edifícios, porque a Etiópia, enfim, é um país cristão, né? No sentido tem a igreja ortodoxa, cóptica, assim, que é o principal religião assim naquele país. Mas perto das fronteiras há lugares islâmicos que dominam e que perseguem a igreja. Então esse pastor foi trazido, as multidões assim bravos contra ele por causa da sua fé, tentando obrigá-lo para negar a sua fé e confessar que Allah é a única, né, Deus e Maomé, seu profeta e tudo isso. Fazendo aquela pressão, mesmo ameaçando a sua família de morte. Esse pastor, quando é ameaçado de morte, ou pelo menos a tua família é ameaçada de morte por causa da tua fé, nós descobrimos realmente o que é nosso tesouro. Não é? São os filhos, é nosso tesouro. Fazemos tudo até negar a nossa fé para salvar os nossos filhos, nossa mulher, nosso marido. O que é? Quando vem aquela ponte, não é? O que é mais importante para nós? Ele não negou a sua fé, ele foi morto. Mas como é testemunho conta, a partir daquele momento, muitas outras pessoas tomaram coragem para testemunhar e para ser firme e ganharam muitos outros muçulmanos por causa da sua firmeza. O homem fez aquela decisão que o seu tesouro no céu é mais importante
do que qualquer coisa aqui na terra. Pagou aquele preço assim, tão alto. Por causa disso. E esse mancebo estava a refletir, realmente, meu tesouro é aquilo que eu tenho. Eu não consigo largar isso. Eu pensava que, abraçando Jesus, eu vou ser ainda mais rico, mais abençoado, mais próspero, mais... Porque Jesus vai ser um meio para ajudar-me a ter o meu tesouro. Mas deixe-me dizer, irmãos, Jesus é o nosso tesouro. Não é somente um lugar onde nós vamos depois de morrer, é um relacionamento com Deus, que começa o dia que nós colocamos a nossa fé em Jesus. Vida eterna começa quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós já temos esse tesouro, está dentro de nós, está conosco para sempre. Agora, se nós começamos a valorizar outras coisas acima daquilo que Deus já fez, aquilo que temos, nós estamos a rejeitar o mais importante. Estamos a dizer que outras coisas na nossa vida é mais importante. E há coisas boas. Podemos substituir a nossa família como o mais importante. Os nossos lazeres, os nossos hobbies, os nossos interesses como o mais importante. Temos tempo para isso, mas não temos tempo para Deus. Não é? Podemos ver um filme de 3 horas sem problemas, mas 5 minutos a ler a Bíblia, esquece. Já dormimos. Não é? Deus é tão paciente para conosco. Ele não quer que ninguém pareça. Por isso, na Bíblia, Ele avisa-nos vez após vezes acerca do que está no nosso coração. Não seja enganado, não pense que está aqui nesse lugar de ninguém, naquele lugar neutro. Eu estou mais inclinado para Jesus. Se for mesmo naquele último momento, eu vou fazer um salto para dentro. Mas, entretanto, eu quero ainda algumas coisas aqui, nesse lugar neutro, onde eu posso decidir o que eu quero. O que eu acho mais importante. Onde eu posso determinar os valores e os interesses e as prioridades. Esse lugar neutro. Eu estou inclinado para Jesus, eu creio nele. Mas meu tesouro está aqui. Mas o engano é que não há lugar neutro. Dentro e fora. É dentro do reino de Deus ou está dentro do domínio das trevas? Há muitas pessoas aqui que é enganado pensando que está bem. É como esse mancebo, esse rapaz, ele estava a enganar a si mesmo, estando bem. Eu tenho cumprido os mandamentos. Mas aquela última coisa que Jesus diz, revelou que o primeiro mandamento não foi cumprido. Amar a Deus de todo o teu coração. Não estava na lista que Jesus diz no princípio. Mas essa segunda coisa revelou que ele não amava a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Ele tinha outro Deus. Ele tinha outra coisa como o seu tesouro, que ele não conseguiu largar. É impossível ter uma paixão para os perdidos se nós não entendemos a gravidade do pecado. Como é possível evangelizar alguém quando nós temos muitas opções?
há muitos lugares e lugar neutro. As pessoas que ainda andam nesse engano dizem, temos muito tempo. Há muito tempo. Sim, Deus está a trazer pessoas. Eu estou a fazer tudo para puxar as pessoas que estão mais inclinadas, mais abertos. Não, eles estão a queimar, eles estão em desespero. Às vezes nós pensamos, mas a pessoa é rica, essa pessoa tem tudo que precisa, está bem na vida. Não está bem na vida, está perdido na vida. Sem Jesus não há salvação. Não pode somente enganar a ti mesmo pensando que pessoas podem chegar a céu sem ser salvo. E tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com o que nós, como nós lidamos com Ele. Tudo tem a ver com isso. Se nós chamamos Ele Salvador, temos que chamar Ele também Senhor, que significa, e nós entregamos a nossa vontade, nós entregamos a nossa direção, a nossa vida a Ele. E sem isso, não há salvação. Salvação é crer na morte e ressurreição de Jesus. Okay? Essa é fácil. Eu creio. É algo histórico. Mas depois tem a ver com a nossa aceitação dentro ou aplicação desta morte e ressurreição na nossa própria vida, que requer arrependimento. Arrependimento é quando nós dizemos, ok, aquilo que Ele fez por mim me libertou do domínio das trevas e agora eu vou entrar no reino da luz, da verdade. Eu vou entrar nisso. Eu vou deixar as trevas para trás. Okay? Uma transformação da vida. A pessoa que não é transformado não é salvo. Não é salvo. Não podemos enganar a nós mesmos pensando que eu tenho muitos amigos no mundo. Não, não podemos ter amigos com as trevas. Vamos resgatar, vamos fazer tudo para arrancar. Temos que trabalhar arduamente para ver pessoas salvos. 2 semanas atrás eu tive uma situação interessante. Nós temos 2 vizinhas jovens, são de Cabo Verde. Eles têm estado na nossa casa e as nossas conversas sempre é muito, muito profundo e normalmente eles saem a chorar. Porque eu sei que Deus está a tocar. E durante quase um ano eles não têm falado conosco. Eu acho que era quente demais, eu não sei. Mas uma moça, ela terminou o seu curso na universidade, mas ainda não fez o tese. E aquela tese era um bloqueio na sua mente. Ela quase não é? Ela tinha medo. E então adiou. Adiou 6 meses, adiou 1 ano. E o seu professor disse que não terminar agora, tu vais perder todo o teu curso. Essas 2 semanas atrás, elas telefonou-me e disse, James, ela chama-me James, posso falar contigo? Pode ajudar-me com essa tese? Sim, posso. A área dela é gestão e marketing, não é bem na minha área. Diz, mas Larissa, vem cá. Ela entrou
nervosíssimo. Eu disse, Larissa, a tua batalha está aqui na tua mente. Se estás dominada pelo medo, vamos lidar com isso, porque é um gigante, mas temos que quebrar em pedaços e tu vais alcançar essa vitória. Eu disse que tu precisa de pensamentos de Deus e não pensamentos de medo. Depois eu dei vários versículos. Disse que coloque isso no teu quarto, no espelho, no frigorífico. Começa a pensar o que é que Deus pensa. Depois eu organizei, nós fizemos um jeitinho, né? E ela saiu animada. Semana seguinte, ela chegou novamente à nossa casa. Esta vez, ela vem com uma Bíblia. E ela estava assim, a marcar várias áreas na Bíblia, e assuntos e tudo. Depois eu mostrei outro versículo, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de medo, né? Vocês sabem essa versículo. Ela ficou, uau! Eu disse que, não, Deus está contigo. Deus está ao teu favor, mas tu tens que sair desse outro lugar de medo. Né? Tu tens que entrar aqui. Tu não podes somente estar aqui nesse lugar neutro, pensando que está bem. Tu tens que fazer uma decisão. E ela começou a ganhar a confiança. E estabelecemos várias etapas para ela. E ela vai fazer isso em pouco tempo. É certeza, né? Porque ela começou a ver o mundo não é somente os meus objetivos, meus desejos. Tem a ver com uma mudança radical, como nós pensamos. Tem a ver com né, sair de um lugar e entrar no outro. Não há lugar assim no meio. Não podemos enganar pessoas, pensar que a pessoa está bem, está no meio. Ainda não está aqui com Satanás. Está no meio. Ele vai chegar lá. Não engana a ti mesmo. Quem não está com Jesus está no inferno. É o seu destino para toda a eternidade. É um castigo, é um lago de fogo. Entende isso? Quando nós sabemos isso, temos isso como uma convicção, nós somos motivados para falar com os outros, para ganhar pessoas para Jesus, para não descriminalizar pecado, dizendo que, pronto, cada um tem o seu. Está bem. Basta ser sincero. Que disparate. Deus tem algo muito melhor seu. É o nosso galardão. É um lugar, mas o nosso tesouro é o nosso relacionamento com Deus. E essa que é seu é eternamente com Ele. Okay? Seja aqui na terra, na nova terra, o céu, ou seja no céu, né, lugar, seja, né, que é importante, e nós podemos falar muito sobre pormenores, mas o mais importante é que o nosso tesouro é o nosso relacionamento com Ele. Ele é o nosso tesouro, Ele é o mais importante. Essa não é negociável. Seja qual for a outra coisa que é requerido de nós. Nós temos, eu vou para a Alemanha amanhã, vamos para lá. Há um grupo de pessoas de Irão. E normalmente nós ministramos esse grupo e depois fazemos um tipo de conexão de vídeo com uma igreja perseguida em Irão. Agora não, porque eles fecharam toda a internet. 10 anos atrás, havia só 40 mil crentes em Irão. Agora,
pelas estatísticas, há mais do que 1 milhão de crentes em Irão. Mesmo no tempo da perseguição, quando nós temos o nosso tesouro no céu, estamos dispostos, e muitos foram mortos nessas últimas semanas pelo regime islâmico. Eles foram mais contra os cristãos. Muitos foram mortos, muitos pagaram aquele preço, porque já encontraram um tesouro, estavam dispostos a isso. A minha oração para o Irão neste momento não é que os malignos pagam, é que as pessoas são salvas. Que o Evangelho começa a ser espalhado, que as pessoas vão tomar coragem e dizer, não, essa é a oportunidade. É uma oportunidade para evangelizar, para mostrar o caminho. Não é para dizer, o Islão é um lugar neutro. É um lugar assim, mais ou menos. Não. É um lugar do inferno. É um lugar onde o diabo reina. Tem que ser resgatado. Tem que ser tirado. Não há globalização de religiões. Não é tudo que é lícito. Não. Há um caminho só. Essa que a Bíblia diz. Não tem problema. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia diz, há um caminho só. Não há várias. Um caminho só. Que dá vida eterna. O resto, inferno. Eu não sei se essa mensagem é aquelas que vocês gritam, aleluia. Mas tem que ser dito. Porque a Bíblia fala disso, vez após vez após vezes. É muito claro. Se quer somente ler os versículos que vocês têm sublinhado, tudo bem, mas há muitos outros versículos que nós normalmente não sublinhamos. Que tem a ver com o juízo eterno. É uma das doutrinas básicas de Cristo, nomeado em Hebreus 6, 1 e 2. Se nós não temos isso como o nosso fundamento e base, a nossa vida vai ser uma vida assim muito, nem peixe nem carne, muito mais ou menos com esse engano da neutralidade. Não, é um ou outro. Um e outro. Por isso a Bíblia diz, hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de escolher. Não pode andar assim nos dois sentidos, não pode vacilando, não pode andar assim sem tomar uma decisão, porque de não tomar uma decisão já é uma decisão. É rejeitar aquilo que Jesus ofereceu. Não podemos celebrar o pecado na vida dos outros quando Deus condena. Vamos colocar o nosso tesouro no céu. Vamos colocar a nossa paixão, o nosso desejo num só. Não em outras coisas. Amém. Vamos ficar em pé. Em Mateus 6, 21, Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro,
O mais importante é se o teu coração está lá. Pode ser muito religioso, mas o teu tesouro revela o lugar do teu coração. Vamos fazer uma decisão hoje, irmãos, para colocar nosso tesouro no céu. Nosso coração no céu, que Ele é nosso tesouro. Mais importante da nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar juntos. Aleluia. Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti. Faz essa oração. Eu acho que alguns de vocês têm andado assim, vacilando. Pensando que ainda tem muito tempo de decidir. Não, a tua decisão já é uma decisão. Já tem decidido. Agora tem que fazer outra decisão para sair daquele lugar para entrar no céu. Pode dizer ao pastor, mas essa é muito radical. Deus é paciente. Mas vai chegar um ponto em que não há mais tempo. E ninguém sabe essa hora. Ninguém pode determinar essa hora. Não brinque com a tua vida. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Está aqui, talvez não tenha feito essa decisão, tenha andado assim com muita confusão nessa área. Eu estou somente a dar essa oportunidade como Jesus deu a essa rapaz, deu a oportunidade de largar aquilo que era mais importante para segui-lo. Deus está a dar essa oportunidade a nós. Obrigado, Jesus, pela essa oportunidade hoje que nós temos, cada um de nós, para abraçar a tua obra, aquilo que fizeste para nós, e largar a nossa revolta, a nossa rebelião, as nossas ideias, o nosso engano, os nossos conceitos, e dizer: Senhor, Tu és justo, Tu tens razão, eu preciso de Ti. Se estás a dizer isso, Senhor, eu preciso de Ti, ponha Tua mão sobre o teu coração neste momento. E abre o teu coração de uma forma assim, talvez mais pessoal, mas abre o teu coração ao Senhor. Glória, glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Oh, aleluia, aleluia. Bendito Senhor. Glória, Senhor. Toda glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia.
Creio que o Espírito Santo está a tocar. Através da palavra pregada, o Espírito Santo está a convencer e está a tocar. Eu creio que nós precisamos de responder como igreja. Creio que vocês já estão a responder, mas precisam de tomar um passo fora do lugar neutro e chegar aqui em frente e pedir a misericórdia do Senhor e entregar a tua vida completamente a Jesus. Então eu quero encorajar-te, irmã, quero encorajar-te, irmão, de sair da zona onde tu estás. O Espírito Santo está a tocar na tua vida e tu estás em conflito porque tu tens estado neste lugar neutro em que pensas que ainda tens mais tempo. O tempo é hoje, o dia da salvação é hoje. Talvez já tenhas estado na igreja há anos, mas tens estado neste lugar neutro. A palavra foi pregada, foi clara e o Espírito Santo é aquele que está a contender com o teu coração hoje de manhã. Eu quero encorajar-te a tomar um passo em frente e dizer, eu a partir de hoje, eu vou seguir a Cristo de todo o coração. Chega aqui em frente, no ato público, dizer, eu vou seguir a Cristo. Eu já não vou mais estar no lugar neutro, mas eu vou seguir a Cristo de todo o meu coração. Não é uma vergonha, tu estás a passar, não, ao chegar aqui em frente não vais estar a passar vergonha, mas vai ser um maior orgulho do teu coração e dizer, eu vou seguir a Cristo de todo o meu coração. Eu vou seguir a Ele porque até então eu não tenho estado a seguir de todo o meu coração. Aquele jovem pensava que estava a seguir de todo o coração, mas ele estava errado. E hoje é o dia em que tu podes dizer, eu, Senhor, eu vou seguir a Cristo. Então vem aqui em frente e dizer, eu vou seguir a Cristo. Vem aqui em frente e dizer, eu vou a 100% a seguir a Cristo, não vou reter nada, mas eu vou seguir a Ele de todo o meu coração. De todo o meu coração, dizer, eu vou seguir a Cristo de todo o meu coração. Muitas vezes ao longo do nosso percurso nós dizemos eu vou, mas depois nós desviamos por causa de distrações e nós saímos daquele caminho, entramos naquele caminho neutro, aquele caminho confuso. Mas hoje é a oportunidade que tu tens de acertar o passo com o Senhor e dizer eu vou voltar ao Senhor. Eu vou voltar ao caminho do Senhor, vou estar completamente dedicado a Ele. Então eu quero encorajar-te a chegar aqui em frente. Deus é misericordioso, Ele é bondoso e a sua misericórdia atrai-nos à salvação. Ele não nos deixa ficar no lugar da indiferença, o lugar da neutralidade, mas Ele atrai-nos à salvação porque Ele é misericordioso. Então responde àquilo que o Espírito Santo está a tocar no teu coração hoje. Responde ao chamado do Espírito Santo e dizer, anda, volta ao meu caminho. Santo és tu, Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Jesus. Tu és, Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor. Tu és, Senhor. Nós entregamos tudo para Ti, Senhor. Nós não queremos ser como aquele jovem rico, Senhor, que não conseguiu entregar o seu tesouro e foi para casa triste. Nós queremos entregar tudo que nós somos a Ti, Jesus. O nosso tesouro mais precioso, Senhor, nós queremos entregar a Ti, Deus. Perdoa, Senhor, o nosso pecado e salva-nos ser o Senhor das nossas vidas. Sai do teu lugar, irmão. Sai do teu lugar, sai do lugar de confusão, sai do lugar de contenda, sai do lugar de neutralidade, de compromisso e consagra-te ao Senhor. Hoje é o dia da salvação. Tu não sabes se ao sair daqui deste lugar que vais morrer. Tu não sabes o dia da manhã. Só Deus sabe. Então entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. O lugar da neutralidade não é o lugar da salvação, mas só com Jesus há salvação. Só com consagração a Ele há salvação. Então entre naquele lugar
Entre no lugar da consagração a Ele. Se sentes algo, sentes contende no teu coração, não sentes paz no teu coração, é o Espírito Santo que está a contender contigo. E é o tempo de responderes. Santo Espírito, Santo Espírito, tem misericórdia, Senhor, e contende conosco, Senhor. Santo Espírito, tem misericórdia e contende conosco, Deus. Contende, Senhor, não nos deixas sair da mesma forma. Contende conosco, Espírito Santo. Contende conosco, Espírito Santo, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Oh, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e contende conosco. Salva-nos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus. Oh, Santo, Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Jesus. Antes de terminar este culto, eu vou dar mais alguns momentos para responder ao Senhor. Vou dar mais alguns momentos para sair do lugar onde tu estás e responder ao Senhor. Estamos mesmo quase a terminar o culto. Então, antes de terminar, eu quero dar esta oportunidade de responder ao chamado do Espírito Santo. Santo és Tu. Santo és Tu, Senhor. Queremos a vida, Senhor. Nós não queremos a morte, Deus. Nós queremos a vida que está em Ti, Jesus. Por isso nós escolhemos a Ti, Jesus. Nós seguimos a Ti, Jesus, para seres o Senhor da nossa vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este momento de celebração, este momento de salvação, este momento de consagração, este momento em que nós podemos responder ao Teu chamado. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por Teu amor eterno para nós. Deus, eu clamo que Tu contendes conosco, que Tu continuas a estender a Tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas, atraindo-nos ao lugar de salvação. E Deus, que Tu possas acompanhar-nos em bem para as nossas casas, em que Tu possas estar conosco em cada momento, aguardando as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Uma boa semana.